Olá, sou o professor Paulino da disciplina de matemática e hoje, nós vamos estudar sobre esse conteúdo aqui, gente, ó, que estou circulando aqui, ó, linguagem algébrica. Professor, o que é essa linguagem algébrica? Gente, essa linguagem algébrica tem a ver com álgebra. Algébrica vem de álgebra, letras e números. Vamos fazer aqui a leitura. É uma linguagem que utiliza símbolos matemáticos, né? E por trás disso tudo tem um objetivo. Qual é esse objetivo? É representar genericamente, ou seja, de forma geral, situações através de expressões. Ou seja, eu vou querer representar alguma situação, né, que eu posso falar de forma verbalmente por meio, né, de uma linguagem escrita formalmente por meio da matemática. Exemplo. Aqui a gente só vai compreender se a gente fizer exemplos, pessoal, aqui, tá bom? Exemplos. Represente as frases abaixo na linguagem algébrica. Letra A. Eu tenho a seguinte frase: o triplo de um número. Pessoal, aqui está na linguagem normal, que é a frase em português. Vamos pegar essa frase aqui e vamos, né, escrevê-la com o mesmo sentido, só que em outra linguagem, na linguagem algébrica, na linguagem matemática. Triplo. Professor, o que é triplo? Triplo é alguma coisa multiplicada por 3. Então, é 3 vezes. Ele diz aqui, gente, que é o triplo de quem? De um número. Você sabe quem é esse número? Não, nós não sabemos que número é esse. Então, você chama ele de uma letra qualquer. Pode ser X, pode ser A, pode ser B. Não sei, pode ser qualquer letra. Eu que vou chamar de X. Então, ó, 3x, ou seja, 3 vezes x. Então, essa frase aqui, o triplo de um número, pode ser representada na linguagem algébrica como sendo 3x, tá certo? Professor, quem é x? X pode assumir qualquer valor. Como eu não sei quem é esse valor, eu chamei de x, mas poderia ser uma outra letra qualquer, tá bom? Vamos aqui para a letra B. A terça parte de um número. Gente, esse número aqui é o mesmo número que nós trabalhamos aqui na letra A. Nós não sabemos quem é esse número. Quando você não sabe quem é esse número, então você atribui uma letra para ele, tá bom? Aí você tem que entender também uma outra situação. O que é terça parte? Terça parte, gente, é alguma coisa que foi dividida em 3 partes. Quem que foi dividido em 3 partes? Esse número. Então, o que acontece? Então, vai ser esse número, que eu não sei quanto é, dividido por 3. Então, nós transformamos essa frase aqui, né, que tá na linguagem verbal, né, no português, como a gente chama, transformamos ela para a linguagem o quê? Algébrica, linguagem matemática. Letra C. A soma de um número com seu dobro. Opa! Tem uma coisa que nós não sabemos quem é aqui no caso, ó. Nós não sabemos quem é esse número. Eu estou chamando aqui de X as letras, mas você pode chamar de qualquer uma outra letra, tá bom, gente? Então, é a soma de um número com seu dobro. Quem é esse número? Não sei. Eu só sei que eu vou pegar esse número e vou somar com o dobro dele. Dele quem? Desse número novamente. Então, ó. E o que é dobro? 2 vezes. Pronto. Letra C está respondida. Transformamos essa frase aqui, ó, a soma de um número com seu dobro, que está na linguagem escrita, né, no português, para a linguagem também escrita, só que na linguagem algébrica. Então, eu tenho uma soma de x com 2x. 2x é o dobro de x, ou seja, como eu não sei quem é o valor de x, né, exatamente, eu chamo de x mesmo. Então, é a soma de um número mais quem? O seu dobro, ou seja, 2 vezes ele mesmo. Funciona desse jeito. Tá bom, pessoal? Letra D.
o produto, produto quer dizer multiplicação. Mas esse produto é entre quem? Esse produto, gente, é entre a soma e a diferença de dois números. Tá aqui, ó. Tá aqui, entre a soma e também quem? A diferença. Só que agora, gente, são quantos números? São dois números que nós não conhecemos. Então, agora aqui, além do x, tem um outro número, que eu também não sei quem é. Bom, então, a resposta aqui, gente, é uma multiplicação. Entre quem? Entre uma soma, tem uma soma e tem uma subtração. Eu vou somar dois números que eu não sei quem são. Eu vou chamar um de x e vou chamar um de y. Então, eu estou somando esses dois números aqui, ó. Só que agora eu vou... Diferença, gente, ó. Diferença é subtração. Tá aqui a diferença. Só que também é a diferença deles dois, ó. Se eu botei x mais y, agora eu vou botar x menos y. Por quê, professor? Primeiro, são dois números. Quem são esses dois números que eu estou considerando aqui? X e y. Só que um eu vou somar e o outro eu vou subtrair. Tá aqui, ó. Professor, e o que é para eu fazer com essa soma e com essa subtração? Tá aqui, ó. É para você fazer o quê? Para você multiplicar, tá aqui, ó. Então, isso aqui é a multiplicação da soma de dois números com a diferença desses mesmos dois números, tá certo? Vamos aqui para a letra E. Metade, opa, você tem que entender o que significa metade. Metade quer dizer que é dividido por 2. Então, é metade de quem? Da soma de um número com 5. Então, quem é que eu vou dividir por 2? A soma de um número com 5. Como eu não sei quem é esse número, eu vou chamar ele de x. Eu vou somar ele com 5, só que eu quero a metade. Então, tenho que dividir por 2. Tá certo, pessoal? Então, é assim que funciona. É assim que você transforma a linguagem escrita, né, do português para a linguagem algébrica, né, já da matemática. Vamos colocar mais uns exemplos aqui. Então, nesse exemplo aqui, continuando o que a gente viu agora há pouco, nós temos o seguinte exemplo. Imagine um retângulo, né? Tá aqui a figura do retângulo, já desenhei logo para a gente compreender melhor. Imagine um retângulo que um lado é o dobro do outro. Gente, o que é um retângulo? Um retângulo, gente, ele é um quadrilátero que tem os lados paralelos iguais. Ou seja, se eu disser, por exemplo, que aqui é o retângulo A, B, C, D, então eu vou dizer aqui, gente, que o lado AB é congruente com o lado DC. Professor, o que você está querendo dizer com isso? Que esses lados têm a mesma medida, têm o mesmo tamanho. E que o lado AD, ele é congruente, isso aqui é o símbolo de congruente, com o lado BC. Então, eles têm a mesma medida. Tamanho que for um é o outro, tá certo? Só para vocês compreenderem. Bom, então vamos aqui para o problema. Ele está dizendo, gente, que um lado, né, é o dobro do outro. Aqui vai ser a palavra 1, certo? Tira esse U aqui. Um lado é o dobro do outro. Pessoal, eu não sei o tamanho de nenhum desses lados, então, mas eu sei que o retângulo tem quantos lados? O retângulo, ele tem dois lados, certo? Ele tem dois lados. Esses lados, um deles é o maior e um deles é o menor. Gente, observe para mim que quem é o menor lado aqui? É o lado AB e o lado BC. Eles têm o mesmo tamanho, mas eles são os menores lados. Então, como eu não sei quanto é o tamanho, eu vou dizer
que o menor lado vai ser o quê? X. É o menor lado que tem aqui, é o AD e o BC, e eles são iguais. Quem é o maior lado aqui, gente? AB e DC, são os maiores lados. E ele está dizendo aqui na expressão, aqui na questão, que se o menor é X, o outro é o dobro, gente. Ó. Então, ó, o que é dobro? 2x. Então, ó, volte aqui para a figura. Volte aqui para a figura e faça isso, ó. Deixa eu escolher aqui uma cor. Então, o lado menor mede x. Então, aqui também é x. O maior é o dobro do menor. Então, aqui é 2x. E aqui também é quanto? 2x. O lado AB é 2x. Bom, feito isso, vamos aqui para a letra A. Ele quer que a gente crie uma expressão, tá bom? Represente na linguagem algébrica, né? Uma expressão que indique o quê? O perímetro. Ah, professor, mas eu não sei o que é perímetro. Então, pessoal, é bom a gente lembrar. Perímetro equivale a você somar as medidas dos lados aqui do retângulo. A soma das medidas dos lados. Fornece o quê? Fornece o perímetro. Bom, como eu não sei o tamanho do perímetro, eu vou chamar o perímetro de P. Eu já estou trabalhando na linguagem simbólica. Então, agora eu vou somar todos os lados. Eu vou somar o lado AB, que é X. O lado AB, eu vou somar o lado AD. O AD é X. Vou somar com o AB, que é 2x. Vou somar com BC, que é x. E vou somar com o lado DC, que também mede quanto? 2x. Então, para agilizar aqui, para você entender melhor, aqui é o lado AD, esse 2x é o lado AB, esse outro lado que mede x é o BC, e esse outro lado que mede 2x é o lado DC. Então, esse perímetro vai ser igual. Então, agora eu vou somar tudo. Quantos x eu tenho aqui, gente? 2... aliás, vamos lá, somar de novo. Aqui é 1x. Aqui são quantos x? 2x. Então, se eu juntar 1x com 2x, eu já tenho 3x. Com mais esse x aqui, 4x. Com mais esse 2x aqui, aí você vai ter a soma direitinho, ó. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. Mais 1, 6. Então, ó, 6x é a expressão que representa o perímetro, gente, dessa figura aqui. Tá certo? O perímetro, 6 vezes x. Professor, mas quem é x? X pode ser qualquer valor. Se o tamanho do lado aqui for 5 e se aqui for 10, então x pode ser 5 e x também pode ser 10. Tá bom? Vamos para a letra B, para a gente concluir aqui nossa aula. Ele quer uma expressão que indique a área desse retângulo aqui. Pessoal, a área de um retângulo é dada pela formulazinha base vezes altura. Base quem está embaixo e altura quem sobe. Então, a expressão que vai representar a área vai ser 2x, que é a base, essa parte aqui, ó, vezes x, que é a altura. Lembrando que a gente já estudou potenciação esse ano, tá bom, pessoal? Então, a área desse retângulo aqui, ó, a fórmula que fornece a área vai ser 2 vezes x, que vai ser o quê? 2x elevado a 2. Tá ok, pessoal? Então, aqui a gente encerra, né, nossa aula sobre linguagem algébrica, né, que é aquela linguagem que utiliza símbolos matemáticos para representar uma situação qualquer, né, uma situação do nosso dia a dia. Tá bom? Grande abraço a todos.